Quando a gente fala de relação de trabalho, é como se a gente falasse de um guarda-chuva. Vamos usar a analogia aqui de um guarda-chuva. Então, a gente tem aqui relações de trabalho. Então, relações de trabalho é gênero. Dentro das relações de trabalho, existem várias relações de trabalho, inclusive a relação de emprego. Então, a relação de emprego ela é uma espécie da relação de trabalho. Então, a gente tem relação de emprego, a gente tem trabalho avulso, trabalhador autônomo, tem trabalhador eventual. O que mais que a gente tem? O estagiário. A gente tem várias espécies de relações de trabalho. Então, todas são relações de trabalho, mas nem todas são relações de emprego. Tá? Para ser uma relação de emprego, ela tem que seguir ali os requisitos previstos pela CLT. Tá? Os demais não. Os demais, eles não são amparados pela CLT. Eles são amparados pela Constituição Federal, pelo Código Civil. E para se configurar uma relação de emprego, a gente tem, então, é uma relação fático-jurídica prevista no artigo 2º e 3º da CLT, que teve uma alteração, né, em 2017, teve a reforma trabalhista. Trouxe algumas alterações, trouxe, por exemplo, o trabalho intermitente. Antes disso, a gente tinha muita a questão dos freelancers, né? Aquele pessoal, e aí era um grande problema para a organização. E para o empregado também, porque acontecia muito de eles entrarem na justiça e às vezes conseguirem ali movia uma ação e muitas vezes ganhava porque se comprovasse ali, né, a habitualidade. Então, isso hoje é mais regulado, então está um pouco mais fácil de você controlar e também mais seguro para as duas partes. Para o empregado, que não perde seus direitos ao trabalhar dessa forma, e para o empregador, que também não fica ali na insegurança de ser demandado ali de uma ação, né, trabalhista. Quais são, então, esses requisitos? Pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e alteridade. Todos esses requisitos aqui, para ser uma relação de emprego, tem que ter todos esses requisitos aí, não pode faltar nenhum. Tá? Se faltar onerosidade, por exemplo, eu não tenho uma relação de emprego, eu tenho um trabalho voluntário. Tá? Se faltou subordinação, eu não tenho mais uma relação de emprego, eu tenho um trabalhador autônomo. Então, cada requisito daquele que te falta ali, te leva para uma relação de trabalho, mas não para uma relação de emprego. Às vezes a gente na prática até fala assim, mas você é empregado com carteira assinada e tudo? Sempre. É redundante você falar isso. Se é empregado, é porque tem carteira assinada. Senão você é um trabalhador de outras modalidades, não desta. E onde a gente vê isso, então, na lei? Artigo 3º da CLT estabelece o conceito de empregado como toda pessoa física, então já está falando de forma bem cristalina, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, a empregador sob dependência e mediante salário. A onerosidade está aqui. Então, assim, boa parte desses requisitos a gente já encontra aqui, certo? Artigo 2º. Considera-se empregador, aqui fala do empregador, quem é ele? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica. Aqui a gente vai lá para o princípio da alteridade, que é aquele último. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, assim, esses dois artigos aqui já trazem todos esses requisitos aqui para a gente de forma bem clara. Por que é muito importante saber isso? Porque isso dá muito problema, gente, na prática. Muito problema mesmo. Vamos um por um ali. Pessoa física.
Ah, mas eu estou agora trabalhando com pessoa... Vocês devem conhecer, já ouviram falar do fenômeno da pejotização? Assim, ó, basicamente, as empresas hoje, principalmente depois da pandemia, elas passaram a pejotizar muito. Então, elas demitem, não é uma prática ilegal, tá? Elas demitem o funcionário e elas recontratam ele como PJ e não como pessoa física mais. Então, por exemplo, hotéis lá em Foz do Iguaçu, a gente vê muito disso, aquelas pessoas que prestavam serviços, que eram empregados da empresa, hoje eles trabalham todos como PJ. Você tem que... Isso, Isso, exatamente. Clínicas, consultórios médicos é super comum. Eu conheço muitas meninas que trabalham com fono, TO lá, a maioria teve que abrir uma MEI para poder entrar numa clínica e trabalhar. Porque as... Vendedores. Uhum. E aí, o que acontece, o que ocorre nesse processo? Quando você se torna um PJ, bom dia, se torna um PJ, você abre mão dos seus direitos trabalhistas. Então, você como PJ, você não tem FGTS, você não tem 13º, você não tem férias, você é uma pessoa jurídica. Então, você sai da relação PJ com pessoa física, que é a relação de emprego, e passa para uma relação de PJ com PJ. Certo? E aí aqui é muito perigoso porque, olha só, por que isso não é legal? Isso aqui, se constatado, é chamado de princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade, ele vai dar uma segurança jurídica no sentido de, eu tenho aqui uma pessoa que ela é PJ, está trabalhando como PJ na empresa, mas espera aí, ela tem pessoalidade, ou seja, só ela pode prestar o serviço, o outro eu não posso mandar outro lá para prestar o serviço. Tem subordinação, que é a gestão, né? O poder diretivo, tem um poder diretivo, respeito ali uma hierarquia. Sou remunerado, não é eventual, possui habitualidade. E os riscos, não estou assumindo os riscos ali junto com a organização. Opa, peraí, mas então eu tenho uma relação de emprego aqui. Não é uma relação de empresa para empresa. O que acontece? Se essa pessoa aqui, ela demanda judicialmente, ela entra na justiça contra esse PJ e constata-se aqui que, olha, você tinha formalmente no papel uma relação PJ-PJ, mas de fato o que existia era uma relação de emprego, que é pelo princípio da primazia da realidade, você tinha uma relação de emprego e aí essa empresa aqui tem que pagar todas as verbas que eram devidas como se ele fosse um empregado. Além de multa, e tem pena de reclusão também de até 2 anos. Então, é bem perigoso. E aí, para eu como trabalhador, em alguns casos, obviamente, gente, é vantajoso. Vou trabalhar como PJ, vou abrir uma MEI, vou ganhar mais, vou ter possibilidades, porque eu vou trabalhar por projetos, né? Então, se você tem um aumento de salário aqui realmente significativo, beleza. Você não fica preso a um salário fixo, né? Pela lei, salvo engano, para uma empresa demitir um PF e recontratá-la ela como PJ, tem que ter um prazo de 18 meses. Se eu não me engano é isso, tá? Tem que ter 18 meses para você recontratar aquela pessoa para exercer aquela função de volta. Porque senão, se for constatado fraude nesse processo, aí é um baita de um problema para todo mundo. Uma vez presente os requisitos elencados acima, que no caso é anterior, resta configurado o vínculo empregatício, mesmo que o empregado tenha sido contratado a título de outro regime, com fulcro no artigo 9 da CLT e no princípio da primazia da realidade. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Tá? Então, é considerado fraude se for detectado aqui, identificado esse tipo de situação. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Então, quando eu não tenho aqueles requisitos, um daqueles requisitos, me resta esses outros tipos aqui de relações de trabalho.
A relação de trabalho ocorre quando algum dos requisitos lá do artigo 3º não são preenchidos, ou seja, basta que apenas um deles, daqueles critérios, não seja suprido para que tenhamos, então, a relação de trabalho. Então, tudo aquilo ali, ó, avulso, eventual, estagiário, voluntário, autônomo. O estagiário também tem uma questão bem específica com ele, porque muitas vezes ele é contratado como estagiário, mas ele realiza funções de um colaborador normal. Ah, mas então para que serve o estagiário se não é para ele trabalhar como um colaborador normal? Ele tem a função, a ideia de um estagiário é que ele vai estudar dentro daquela organização. É um campo de estudo para ele. Então ele tem que ter uma orientação dentro da organização e tem que sempre vinculado com instituições de ensino, né? Então é muito comum a gente ver estagiário que às vezes trabalha mais do que faz um monte de coisa, que tira cópia, que entrega café, que faz tudo menos. Às vezes ele sai de lá da organização e nem conheceu a organização direito ainda. E o ideal é que ele caminhe pela organização, que ele entenda os processos, que ele entenda como que funciona cada cargo, né, os trabalhos, que ele entenda, né, uma estrutura organizacional. E às vezes a gente vê que na prática não é bem isso que acontece. Então também é um pouco perigoso aí. Se chega lá o estagiário conseguir comprovar que ele realizava tarefas da mesma forma que os demais colaboradores e que a ele não foi proporcionado um ambiente de estudo, ele pode também gerar aí um problema. Tá? Também não é uma coisa muito incomum. Porque muita empresa contrata estagiário pelo valor, né? É mais barato, uma mão de obra super barata. E sangue novo, e se dedica e corre, né? Aí acaba gerando ali, você vai envolvendo o estagiário, daqui a pouco ele está trabalhando para você, mas está lá como estagiário ainda no contrato. Então, quando você viu que é bom, vamos então contratar, porque senão é muito fácil dar um probleminha ali também.